Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais uma live comemorativa dos 10 anos da Editora Elefante. Meu nome é Tadeu Breda, eu sou editor da Elefante. Essa é a nossa 14ª live. E temos aqui hoje... vale a pena dizer que essa live está sendo gravada, não é bem uma live, né? Enfim, mas é um bate-papo gravado, está sendo transmitido hoje no dia 30 de setembro, e no nosso canal no YouTube, e, enfim, vai ficar disponível aí. E agradecemos muito a presença virtual de vocês. Hoje temos aqui o enorme prazer de receber dois dos 6 autores, né, deste livro, Bolsonaro Genocida, que é um livro que a gente publicou há alguns meses aqui. Enfim, é uma ideia que já vem, né, que a gente teve no final de 2020, mas que acabou se publicando apenas agora, né, no segundo semestre de 2021. E é um livro 2 em 1, né? É um livro que numa parte discute, traz, né, uma denúncia feita à Procuradoria do Tribunal Penal Internacional pelas violações aos direitos humanos e incitação ao genocídio contra os povos indígenas, e também pela destruição do meio ambiente, né? E, do outro lado, é um livro que traz um estudo bastante aprofundado sobre as estratégias de disseminação do governo federal, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, né, de disseminação da Covid-19 e todas as consequências que isso acabou trazendo aqui para o país, né? A gente conhece muito bem. Bom, eu quero, então, dar as boas-vindas aqui a Heloísa Machado, né, que está aqui com a gente. A Heloísa, ela é advogada, professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, né, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, doutora em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, né, Pontifícia Universidade Católica. Ela é fundadora do Coletivo da Advocacia em Direitos Humanos e ganhadora do prêmio Outstanding International Woman Lawyer, né, de 2018 e 2019. E a Heloísa é autora, junto com a Juliana Vieira dos Santos e com o Luiz Eloy Terena, da denúncia, né, apresentada à Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, que é uma das partes do livro, né? Então, muito bem-vinda, Heloísa. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E também estamos recebendo aqui o Fernando Mussa Abujanra Ait, que é professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP e diretor do Centro de Estudos e Pesquisas em Direito Sanitário, CPDISA, da USP. E o Fernando é um dos autores, junto com a Deise de Freitas Lima Ventura e com a Rossana Rocha Reis, desse estudo bem aprofundado sobre as estratégias do governo federal, a propaganda, as medidas governamentais que, né, ajudaram a disseminar a Covid-19 no país. Então, muito bem-vindo também, Fernando. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, eu acho que estava aqui comentando com a Heloísa antes de começar a live que acho que esse é, né, o livro Bolsonaro Genocida é no livro mais quente, assim, que acho que a gente já lançou em termos de se inserir na conjuntura e no debate político, né? E a gente fica muito feliz com isso. Ficamos muito felizes em ver pessoas indo se vacinar e compartilhando foto, né, com o livro, assim, segurando o livro. Também ficamos felizes em ver algumas pessoas utilizando o stencil que vem junto com o livro,
Enfim, é muito gratificante isso para a gente, né? Ver o livro sendo realmente se apropriado, imagino que para vocês também, como autores do estudo. E, bom, eu queria fazer uma pergunta direcionada aos dois, e acho que a Heloísa pode começar respondendo, que acho que motivos, né, não faltam para que pesquisadores, estudiosos, enfim, jornalistas, se debruçassem sobre os acontecimentos recentes, né, e produzissem esses estudos, mas pouca gente, no fim das contas, se dedicou a fazer isso, né? Então, eu queria saber de vocês, pessoalmente, qual foi, para cada um de vocês, o motivador principal, assim, que fez falar, não, peraí, eu preciso parar o que eu estou fazendo e me dedicar a sentar e sistematizar isso que está acontecendo e tomar uma atitude. Enfim, podemos começar com a Heloísa. Obrigado, Heloísa. Maravilha. Olá, Tadeu. Olá, Fernando. Muito obrigada pelo convite para participar dessa live aqui em comemoração aos 10 anos da Editora Elefante. Vida longa a editora. E agradecer a parceria com a publicação desse livro, que ficou lindo, né? Uma edição muito cuidadosa, muito bem feito, que traz, vamos dizer assim, uma história muito triste, mas a edição a gente já pode chamar de uma edição histórica, porque registra esses fatos horrendos com os quais a gente tem lidado desde o início, né? Desde o dia 1º de janeiro de 2019, relacionados aos atos do presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que ele é um livro que é uma peça histórica no que a gente vai contar daqui para frente, em como a gente também vai superar todas essas gravíssimas violações a direitos que a gente tem enfrentado até agora. Eu aproveito para também registrar que foi e tem sido um trabalho coletivo na construção dessas comunicações, dessas denúncias à jurisdição penal internacional, de que muita gente está envolvida na redação, na pesquisa, na revisão, pensando estratégias do que a gente está levando para lá. Então, agradeço aqui imensamente a parceria da Juliana Vieira dos Santos, do Luiz Eloy Terena, mas também outras pessoas e organizações que têm se envolvido nesse trabalho até agora. Eu deixo aqui o agradecimento e o reconhecimento do trabalho excepcional que tem sido feito. Olha, você me pergunta quando que mudou a chave, né? E falar, preciso fazer alguma coisa, preciso reagir, algo precisa ser feito. Eu atuo como advogada e atuei durante muitos anos como advogada pro bono, né? Então, uma advogada que presta serviços jurídicos gratuitos para organizações da sociedade civil de direitos humanos. E, como advogada deste coletivo de advocacia em direitos humanos, que tem um apelido bonitinho, que se chama CADU, né? Nós acompanhamos muitas denúncias de violações a direitos desde o início do governo de Jair Bolsonaro. E com discursos muito discriminatórios voltados aos povos indígenas, já nos soou um alerta, né, de que nós estaríamos ali diante de potenciais graves violações dirigidas a esse grupo. E aqui, claro, a gente precisa lembrar que os discursos do presidente Jair Bolsonaro, antes de ser presidente, enquanto candidato, já eram discriminatórios contra os povos indígenas, de que atrapalhavam o desenvolvimento nacional, de que eles colocavam a soberania do país em xeque, de que era muita terra para pouco índio, de que eles deveriam ser civilizados, né, e, portanto, deixar de ser índios na visão bastante preconceituosa do presidente Jair Bolsonaro em relação aos povos indígenas. E com esses discursos já sinalizava ali uma base de ódio contra esse grupo, uma base que estaria a justificar uma ação do Estado contra esses povos. E, de fato, o que a gente começa a ver, já no dia 1º de janeiro de 2019, são ataques sistemáticos à infraestrutura de proteção e garantia dos direitos socioambientais e dos direitos indígenas.
alterando competência dos órgãos, movimentando competências de IBAMA, ICMBio, de FUNAI, desconstruindo todas as políticas de demarcação de terras indígenas e de proteção dessas terras. Então, desde o dia 1º de janeiro de 2019, uma série de atos comissivos, de atos ativos, de decretos, de portarias, de movimentações administrativas, de discursos, foram colocando em prática essa a política que já era anunciada ali de um candidato, né? E com aqueles incêndios horrorosos que aconteceram em 2019, aquele dia do fogo na Amazônia, que deixou aqui o céu da capital de São Paulo como se fosse noite de tanta fumaça, né? Aquela coisa surreal que a gente viveu naquele momento, nós percebemos que, de fato, esse discurso, esses atos tinham consequências já muito palpáveis e muito graves e que seria necessário dar a devida qualificação jurídica para o que estava acontecendo. E a devida qualificação jurídica para o que estava acontecendo, na nossa avaliação, era de um crime contra a humanidade e uma incitação de genocídio em curso. E é a partir daí que nós ficamos 3 meses construindo essa comunicação que está publicada aqui no Livro do Elefante, para levar a conhecimento da comunidade internacional de que o que estava acontecendo era absolutamente grave. Se, por um lado, é verdade que os povos indígenas no Brasil sempre foram alvo de graves violações a direitos, também é verdade afirmar que, a partir de 1º de janeiro de 2019, essa lógica se torna uma política de Estado e precisaria ser juridicamente enfrentada como tal, no âmbito que foi criado para isso, que é a jurisdição penal internacional. Então, foi um pouco essa nossa motivação, observando desde o dia 1 do governo que nós tínhamos problemas e aqueles incêndios na Amazônia, onde, não sei se vocês se lembram, o presidente Jair Bolsonaro chegou a colocar culpa nos povos indígenas sobre aquele incêndio. A gente já tinha, vamos dizer, toda essa devastação como consequência da destruição da infraestrutura de proteção socioambiental, com o aumento do desmatamento, das invasões, e os povos indígenas foram colocados ali, inclusive, como culpados de um evento previsível, de um evento criado ou facilitado por uma política de Estado e que certamente colocam a existência dos povos indígenas em risco. Então, foi a partir daí que nós criamos essa comunicação, Tadeu. Beleza, obrigado, Heloísa. E você, Fernando, pessoalmente, o que fez com que você parasse e falasse, bom, vamos se dedicar aqui a compilar tudo isso que está acontecendo? Bem, oi, Tadeu, oi, Heloísa, prazer revê-la, e muito bom, né, ter ao lado pessoas com a competência e o engajamento, né, como você, Tadeu, e a Heloísa, para enfrentar esses tempos extremamente sombrios que estamos passando no nosso país. Quando começou a pandemia, eu estava dando aula, que eu sou professor visitante na Universidade de Paris, eu estava na França, e eu vi a epidemia chegando via Itália, na França, e o pânico dos italianos e o pânico dos franceses vendo aquela onda epidêmica chegar. E aí, nesse momento, já a Deise Ventura e a Rosana Reis, né, minhas colegas de pesquisa, a gente em contato, já tinha saído uma primeira lei brasileira, a Lei 13.079, organizando um pouco como seria a resposta brasileira à pandemia, em fevereiro de 2020. A gente, lendo aquela lei e conhecendo o que era o Bolsonaro e a política que ele vinha a executar, já desconfiamos severamente de que teríamos muitos problemas pela frente, né? E aí, a gente, de início, tínhamos 2 ideias. A primeira era acompanhar a resposta brasileira à pandemia da Covid-19,
de duas formas, né? Enfim, eu coordeno um centro de pesquisa de direito sanitário, que é o Direito da Saúde, um centro criado pela professora Sueli Dallari em 1988, então já com décadas de estudos sobre o direito à saúde, efetivação do direito à saúde, não só no Brasil, mas nas Américas e no mundo. E dois grandes temas sempre foram clássicos nos nossos estudos e pesquisas: acompanhar a evolução normativa e acompanhar a judicialização. Então, num primeiro momento, a gente tinha a intenção de fazer os dois acompanhamentos. Acompanhar as normas de resposta do Brasil, do governo federal e dos estados e municípios, pelo menos as capitais, e acompanhar a resposta judicial brasileira às demandas judiciais que certamente ocorreriam com relação à Covid-19. Aliás, hoje fui brindado com um artigo da própria Heloísa, com outras colegas da GV, sobre o acompanhamento da judicialização no STF. Ainda bem que tem mais gente olhando para a mesma coisa e dá conta do que a gente não está conseguindo dar, né? Com resultados muito relevantes, inclusive com a Luciana, que é uma professora muito querida, que, quando eu dei aula na GV, já estava por lá também, né? E a gente tinha essa intenção, mas fazer ciência e pesquisa no Brasil não é fácil, né? A FAPESP não nos quis financiar, e felizmente encontramos uma parceria muito produtiva com a Conectas Direitos Humanos, num primeiro momento, para, pelo menos, fazer a pesquisa do mapeamento normativo. E assim foi feito, né? Começamos sistematicamente, como cientistas que somos, né? A coletar as normas que eram editadas pela União e pelos estados para identificar de que forma o Brasil iria responder à pandemia da Covid-19. Fizemos isso a partir de fevereiro, né? Março, abril, maio. Quando chega em junho, já começa a acender uma luz vermelha para a gente, né? Analisando ali a resposta brasileira, principalmente do governo federal, a gente percebe uma dissociação importante entre os caminhos de política pública e normativas escolhidos pelo governo federal e com isso induzindo estados e municípios a seguir o mesmo caminho, e aquilo que estava sendo preconizado pela comunidade científica internacional e pela própria Organização Mundial de Saúde como as únicas e melhores medidas a serem adotadas naquele momento, junho, julho de 2020, né? Que eram as medidas não farmacológicas, distanciamento social, portanto, redução ao máximo das atividades econômicas, uso de máscaras e evitar aglomerações, etiqueta respiratória, né? E tudo isso já estava sendo traduzido em diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Ao mesmo tempo, as supostas controvérsias médicas existentes com relação ao melhor tratamento à Covid já estavam sendo desmanteladas também. A cloroquina já tinha sido objeto de um grande estudo patrocinado pela Organização Mundial de Saúde e que concluiu que ela não só não era eficaz, como ela podia ser extremamente nociva, principalmente a pacientes com comorbidades associadas a problemas cardíacos. A gente já tinha estudos muito importantes mostrando que a máscara era, sim, uma das melhores proteções contra a disseminação do vírus, tanto proteção do indivíduo que usa, quanto proteção da coletividade, porque o indivíduo, ao usar máscara, não só se protege, mas protege a terceiros e a coletividade também. E também vários estudos indicando que redução de atividade econômica e redução da circulação de pessoas naquele momento
era a melhor forma de conter a circulação de vírus, até se ter ou uma vacina ou um tratamento adequado, né? Então, a ideia era evitar o colapso do sistema de saúde e evitar o maior número de mortes. Só que o que a gente estava vendo nas normas e na ação do governo federal, que a gente também começou a acompanhar, né? A política completamente contrária. Um presidente da República dizendo que era uma gripezinha, dizendo que o uso da máscara era irrelevante ou até nocivo, dizendo que a economia não podia parar, e combatendo estados e municípios que tentavam fazer o correto, né? E quando a gente percebe isso, era mais ou menos julho e agosto de 2020, a gente teve a certeza que a gente precisaria consolidar isso de uma forma científica e documentada para denunciar o que estava acontecendo em todos os canais competentes. E fizemos isso ao longo dos meses finais de 2020, até que em janeiro de 2021 a gente conseguiu consolidar no boletim Direitos na Pandemia número 10, que é um instrumento de divulgação científica que a gente criou para divulgar os dados da pesquisa de uma forma mais ampla, porque percebemos que, para além das métricas científicas que nos indicavam, olha, usa esses dados para publicar em periódico científico, Qualis, blá, 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 para você ganhar seus pontinhos acadêmicos, a gente percebeu que isso se tornava irrelevante, porque a estratégia de disseminação do vírus do governo federal tinha ficado evidente. E isso significaria, Tadeu, na época não tinha vacina ainda no horizonte, né? Significaria um potencial de 2 a 6 milhões de mortos no Brasil, pela taxa de letalidade de 1 a 3% que a gente tem nos melhores estudos epidemiológicos que a gente tem acesso hoje. Ou seja, se seguisse o curso natural da doença, igual o Bolsonaro e o gabinete paralelo estavam querendo, nós chegaríamos facilmente a 2 milhões de mortos já. E com a possibilidade de termos até 6 milhões de mortos. Só não chegamos... ação responsável de alguns governadores e prefeitos, não todos, por conta de uma reação consistente do Supremo Tribunal Federal e que agora foi consolidada nesse importante estudo que a Heloísa divulgou hoje, e poderia até comentar um pouco, se for o caso, né? Então, houve uma reação, e agora com a ação da CPI, que também vem sendo muito importante, que nos levou a atualizar o estudo até maio de 2021, que é o estudo que a gente publicou nessa parceria muito produtiva com a Editora Elefante, a qual agradecemos muito. Obrigado, Fernando. Vou voltar para a Heloísa. Heloísa, por que denunciar o presidente da República ao Tribunal Penal Internacional? Acho que existe muito essa dúvida, né? O que é o Tribunal Penal Internacional e quais poderes ele teria e o que pode acontecer com Bolsonaro caso ele seja realmente, né, caso a Procuradoria realmente aceite a denúncia contra ele e ele seja julgado. Claro, Tadeu. Bom, a jurisdição penal internacional foi criada para lidar com os crimes mais graves que podem acontecer no planeta, né? Então, a gente está falando dos crimes de guerra, dos crimes de agressão, dos crimes contra a humanidade, do genocídio, né? Então, o Estatuto de Roma, que tipifica esses crimes, né, e que, vamos dizer, permite o funcionamento dessa jurisdição penal internacional, trata do que há de mais grave que pode ser cometido no planeta.
E durante, né, o exercício da sua jurisdição, o TPI, de fato, olhou, né, para gravíssimas violações, gravíssimos crimes cometidos em situação de conflito deflagrado, genocídio, e tem uma larguíssima jurisprudência, né, de como interpretar o Estatuto. E a gente sabe também que essa jurisdição penal internacional tem sido muito criticada pelo seu olhar, às vezes colonialista, pela seletividade com que aplica esses crimes, né? Então, é uma jurisdição também que, por ser muito recente, vem se conformando, né, aos casos que chegam para ela analisar. Por que eu faço essa introdução em relação ao que é a jurisdição penal internacional e por que levar esse caso para lá, né? Porque causa um estranhamento levar um caso brasileiro para a jurisdição penal internacional. Que, afinal de contas, a gente estava falando aqui, né? A gente tem um Supremo Tribunal Federal que reagiu em relação à pandemia, em termos importantes, com uma velocidade adequada, a gente tem um poder judiciário estruturado. Por que a gente vai levar um caso para o Tribunal Penal Internacional, que sempre voltou o seu olhar para países que sequer sistema judicial tinha, ou que estava absolutamente destruído ou cooptado? E aqui a resposta tem duas naturezas, né? duas vertentes, vamos dizer assim. Uma primeira resposta é para que esta jurisdição penal internacional compreenda e seja desafiada a pensar nesses graves crimes que têm sido cometidos no âmbito da desdemocratização pelas quais alguns países têm passado com a ascensão da extrema-direita e de governos populistas nacionalistas. É importante que a jurisdição penal internacional esteja atenta de que este processo que tem acontecido no Brasil e também em outros países pode gerar, sim, crimes contra a humanidade, genocídio, mesmo em países com instituições, virou piada já, né? Mais ou menos funcionando. Mas se elas não funcionam para prevenir estes crimes, e mais do que prevenir, para responsabilizar quem cometeu esses crimes, a jurisdição penal internacional pode ser acionada. Então, a primeira ideia, né, de levar esse caso à jurisdição penal internacional é para que ela seja uma instituição melhor e mais atenta aos processos contemporâneos pelos quais esses crimes têm sido cometidos. E a segunda grande explicação do porquê levar ao TPI é porque Bolsonaro não está sendo processado por crime contra a humanidade, ele não está respondendo por genocídio, nem ele, nem os seus ministros, e não está sequer sob qualquer investigação que dê conta da amplitude da gravidade dos atos que têm sido cometidos. Se isso já é muito claro em relação a povos indígenas, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma política de Estado voltada a cometer crimes contra os povos indígenas. Uma política de Estado pensada, deliberada para destruir uma infraestrutura pública e, com essa destruição da infraestrutura pública, permitir uma série de violações à territorialidade, à saúde, à identidade indígena e o impacto direto que isso tem nas comunidades. Então, é disso que a gente está falando, de uma política de Estado. E aí, neste sentido, não me parece que o sistema de justiça nacional tenha condições de processar esse caso, ou não tenha condições ou vontade de fazê-lo agora. Se daqui 2 anos Bolsonaro passar por um grande processo de responsabilização, ótimo, ninguém mais do que nós ficará feliz que o caso seja suspenso na jurisdição internacional para que ele receba a devida responsabilização por aqui. Mas, enquanto isso não acontecer, o caminho que existe para lidar com esses fatos é o caminho da jurisdição penal internacional. Então, é um pouco esse o sentido de levar esse tema para lá. Por um lado, para desafiar uma interpretação bastante conservadora que se tem sobre o que um Tribunal Penal Internacional faz ou deve fazer, e, por outro, para, de fato, dar início a um processo de investigação e responsabilização, esperamos, que tenha o nome adequado. E o nome adequado estamos falando de crimes de gravidade tal que estão previstos ali no Estatuto de Roma, como crimes contra a humanidade e como genocídio. É evidente que essa jurisdição penal internacional é seletiva, tem preocupações outras,
todos os casos do planeta chegam ali à Procuradoria, ela escolhe o que ela vai levar, não vai levar, em razão de uma agenda que ela tenha pré-determinada, mas nós acabamos de ver que uma política de Estado no limite de um Estado funcional, com o sistema judicial, mas que afete de maneira desproporcional e provoque a morte de grupos determinados, pode ser encarado como um crime contra a humanidade. E a gente acabou de ver essa investigação aberta em relação ao Duterte, no que se refere a essa política de combate às drogas. Se a gente pensar em estruturação de políticas, não estamos muito longe, estamos falando quase da mesma lógica de implementação desses crimes através de um aparato estatal. E o Fernando mencionava agora o trabalho extraordinário que a CPDISA fez em parceria com a Conectas, com a querida Rossana, com a Deise. É um trabalho de fôlego, né? Que mostra a cada ato, a cada discurso, a cada entrevista, a cada portaria, a cada contrato não assinado, o quanto a disseminação da pandemia também representou uma política intencional, né? A gente não vai ter um decreto, né? Não podemos ser inocentes, imaginar que o presidente da República vai baixar um decreto, apesar que é bom não dar ideia, né? Mas que ele vai baixar um decreto falando está propagada a pandemia, todo mundo tem que fazer isso, né? Não é desse jeito que as coisas acontecem. Assim como ele não vai baixar um decreto falando quem era indígena deixou de ser, apesar que ele quase tentou isso, né? Mas nesses atos, nessa continuidade, nessa deliberada, nesse deliberado boicote às medidas que são capazes de refrear essa pandemia, que a gente vê essa intencionalidade nesses atos que são colocados. E não podemos imaginar que temos 600 mil mortos e poderíamos ter menos e não atribuir responsabilidades em relação a isso. Responsabilidades têm que ser atribuídas. O desmatamento da Amazônia, o incêndio, o ataque aos povos indígenas, responsabilidades têm que ser atribuídas. E quem é responsável por esses atos está hoje no comando da presidência da República. Infelizmente. Com certeza, a leitura do livro, né, dos dois estudos que estão no livro, é uma leitura difícil no sentido não de que o texto é difícil ou rebuscado e que a compreensão traz dificuldades. Não, é difícil porque você vai gerando uma revolta a cada parágrafo que você lê, né? E a minha experiência de edição com esse livro passou muito por aí, assim, uma coisa que tinha hora que tinha que parar um pouquinho, porque você começa a rememorar, né? Principalmente a questão da pandemia, que é algo que, né, que mais afeta aqui a gente na cidade, a sistematização que o Fernando e os colegas fizeram sobre os atos normativos, os atos de governo e os atos de propaganda, né, que são, para mim, os mais revoltantes, que você vai vendo. E o livro, como ele traz capítulo a capítulo, mês a mês, o número de mortes, o número de casos, você vê que a coisa vai explodindo e vai acompanhando e rememorando o discurso que você ouviu, né, o que você leu do presidente falando que, minimizando, é um pouco, assim, é muito difícil imaginar que alguém não consiga ver uma intencionalidade, né, nisso tudo. E aí, Fernando, eu queria jogar de volta para você e que você pudesse falar para a gente o que mais chamou a sua atenção durante a realização do estudo, quais foram os maiores absurdos que você detectou nos atos, tanto de governo, como nas normas e na propaganda, enfim, o que você mais destacaria como um grande absurdo na condução do governo durante a pandemia? Nossa, são tantos, Tadeus, que fica até difícil de selecionar, mas tem alguns que são realmente os que chamam mais atenção. O primeiro de todos, e que até uma coisa que chama atenção é que até hoje ele mantém o mesmo comportamento. A nossa tese ela é tão fácil de ser comprovada que ela foi ilustrada no púlpito mais nobre
da governança global, que é a Assembleia Geral das Nações, a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O nosso presidente usou a abertura da Assembleia das Nações Unidas para difundir fake news e a sua estratégia de disseminação do coronavírus pelo mundo. Então, realmente, o que a gente vive no Brasil é fora da caixinha. A gente teve a pandemia no pior momento que o Brasil poderia ter com esse governo, né? Mas eu vou destacar 3 ou 4 que me chamam a atenção e que sempre me vêm à mente. O primeiro, logo no começo da pandemia, é o decreto das atividades essenciais que o Bolsonaro publicou, dizendo que, então, no Brasil, já que os epidemiologistas e o próprio ministro da Saúde dele, né, estava dizendo que as atividades econômicas tinham que ser reduzidas àquelas que seriam consideradas essenciais, ele resolveu dizer por decreto o que ele considerava essencial. E aí falou lá em salão de beleza, academia de ginástica, templos religiosos. Vale lembrar aquela cena, e é cheio de episódios de vergonha alheia, né? Uma entrevista coletiva do então ministro Nelson Teich, e que ele estava falando com os jornalistas, e aí alguém sussurra do lado dele: olha, acabou de sair um decreto do presidente dizendo que salão de cabeleireiro é atividade essencial. E aí ele vira para o... É verdade? Saiu? Saiu? Eu não sabia. Quer dizer, ele atropelou o ministro, que foi pego de surpresa em plena entrevista coletiva, né? Porque ele tinha, agora a gente sabe, o gabinete paralelo, Osmar Terra, Nisi Yamaguchi, e que são as responsabilidades que a Heloísa estava mencionando, que não é apenas do presidente. Ele só fez o que fez porque tem pessoas que o ajudam a fazer o que ele quer fazer, né? Então tem que ele e mais todo o grupo, né, de coautores desses crimes de genocídio contra os povos indígenas e contra a humanidade no que se relaciona à pandemia. E aí ele baixa um decreto dizendo isso, quando o momento da pandemia dizia que tinha que ficar todo mundo em casa. Os governadores fazem decretos contrários, dizendo não, aqui no meu estado, ou os prefeitos, aqui no meu município, salão de beleza, templo e academia tem que continuar fechado, e ele vai ao STF. O presidente da República vai no STF questionar a competência de estados e municípios para fazer isso. E o STF reforça o que está escrito na Constituição, que a competência é concorrente e que vale a norma mais protetora da saúde, que no caso era dos estados e municípios. A mesma ideia que volta à tona agora com a vacinação de adolescentes, é mais do mesmo, né? Então, o ministro da Saúde, ministro Marcelo Dedo do Meio Queiroga, vai e diz que não tem que vacinar adolescente, estados e municípios mantêm a vacinação, e o STF fala, olha, a Anvisa diz que pode, então estados e municípios estão protegendo melhor que a União, vale a dos estados e municípios. Então, ele declara abertamente que isso é uma guerra aos governadores. Ele se declara em guerra. E é uma guerra onde ele quer disseminar o vírus e manter a economia aberta a todo custo, né? Por uma visão completamente equivocada. É uma dissociação cognitiva que a gente verifica nesse senhor com relação ao que está acontecendo. E não tem quem o convença do contrário, né? E aí o STF diz que estados e municípios mantêm a competência. E até hoje ele vem a público dizer, na ONU, ele foi na ONU culpar governadores pela inflação, pelos problemas econômicos, resgatando essa história, resgatando esse debate, né? E ele repete, olha, o STF
proibiu o governo federal de enfrentar a Covid. É uma grande mentira. Só o nosso estudo, até hoje, nós já coletamos, só da União, quase 4.000 normas jurídicas especificamente de combate à Covid. Se ele não pudesse, ele não tinha feito nenhuma. Ele pode, e fez 4.000. O problema não é esse, o problema é que ele só pensa a coisa errada e só faz a coisa errada. Então, o primeiro é esse debate, o suposto paradoxo entre economia e combate à pandemia. Não tem nada a ver, é só confusão, né? E isso me chamou muita atenção e ainda vem causando um mal enorme ao país. O segundo, que também me deu um embrulho no estômago e dialoga com o estudo da Heloísa, é o veto do presidente a uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que obrigava o governo federal a oferecer aos povos indígenas água potável, alimento e assistência médica tempestiva com relação à Covid. Ele vetou. E o argumento do veto era o mais sem pé nem cabeça possível, é de um cinismo, uma hipocrisia que realmente é difícil de ler. Concordo com você, Tadeu, porque não dá para acreditar naquilo, né? E ele veta, argumentando uma questiúncula orçamentária ou de vício de iniciativa, para não dar água potável, alimento e assistência médica para os povos indígenas. Felizmente, o Congresso vai lá e derruba o veto, né? Uma terceira que também chama atenção, e que até hoje ele mantém esse posicionamento, é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que obrigava o uso de máscaras no Brasil e previa sanções correspondentes a quem não usava máscara, né? O óbvio, porque era uma medida não farmacológica necessária. E o Bolsonaro veta a lei aprovada pelo Congresso que obrigaria o uso de máscara e veta as sanções correspondentes ao uso de máscara em espaços públicos, em ambientes comerciais que envolvem aglomeração e em todas as ocasiões em que o uso de máscara é recomendável. Felizmente, o Congresso Nacional derruba o veto do presidente. Mas qual é o problema nesses dois últimos exemplos? É que tanto a assistência aos índios quanto o uso de máscaras, em termos de política do governo federal, dependiam do executivo implementar a medida, multar quem não usava máscara, né? E fazer a política de atenção aos povos indígenas. E eles não fizeram nenhuma coisa nem outra. Tanto que o presidente não usa máscara em nenhum lugar que vai, aglomera sem usar máscara, tira a máscara da cara de crianças, expõe crianças a risco, sem que nada aconteça a esse senhor. Realmente é difícil de aceitar uma realidade como essa que a gente tem vivido no Brasil. E eu citaria aqui, como quarto e último exemplo, também associado ao uso de máscara, mas que envolve aquela questão da propaganda, não mais lei, mas a propaganda. No dia em que o Brasil atingiu, no início desse ano, não me lembro exatamente o dia, mas está no livro direitinho, né? No dia em que o Brasil atingiu 4.000 mortos no dia, 4.000 mortes por Covid no dia, o presidente, numa daquelas lives que ele faz, trouxe um estudo falso da Alemanha para dizer que o uso de máscaras era prejudicial para as crianças e para adultos, porque provocava danos à saúde mental e até poderia ser mais nocivo às pessoas do que o não uso de máscaras. E o estudo, o que ele divulga é fake news pura, porque o estudo não dizia isso, é um estudo sem validade científica que ele trouxe para o debate público brasileiro, assim como ele trouxe para o debate público brasileiro um
suposto parecer do Tribunal de Contas da União falsificado. Falsificado. Ele falsificou um documento do Tribunal de Contas da União, não sei se foi ele ou os assessores dele, mas ele divulgou, né, para dizer que havia uma subnotificação, supernotificação de mortes por Covid no Brasil e que o TCU teria descoberto isso, o que também é uma grande mentira. Então, são abundantes os casos que comprovam essa política de disseminação do coronavírus pelo governo federal. É realmente espantoso e, enfim, fica até difícil, né? Mas minha última pergunta eu vou querer vou colocar para vocês, que é para a gente falar sobre os porquês disso, né? Porque é tão difícil entender, mas eu queria muito colocar essa questão para a gente discutir daqui a pouco. Antes, eu queria voltar para a Heloísa e, enfim, dizer que, assim como o estudo do Fernando, né, e dos colegas foi atualizado, o da Heloísa e dos colegas também, né, se transformou em novas denúncias à Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Então, Heloísa, eu queria que você falasse assim, em relação ao que está no livro, que foi uma denúncia feita em dezembro de 2019, ou novembro, né, final de 2019, quais novos elementos, né, vocês adicionaram à denúncia e que, enfim, qual a gravidade desses elementos? Então, acho que é muito bom para a gente retratar o que está em apreciação ali na Procuradoria do Tribunal Penal Internacional neste momento relacionado ao Brasil, né, que a gente tem conhecimento. Tem essa denúncia, né, que a gente chama de comunicação, né, essa informação que nós levamos ao Tribunal Penal Internacional em novembro de 2019, relacionada a crimes contra a humanidade e incitação ao genocídio naquele momento, povos indígenas, com o grande fato, vamos dizer assim, circundando ali os incêndios na Amazônia. Passado um ano, né, e é uma comunicação feita pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos e pela Comissão Ares. Passado um pouquinho mais de um ano, nós recebemos um comunicado do Tribunal Penal Internacional, da Procuradoria, dizendo que eles estavam avaliando, né, aqueles fatos e a sua adequação, vamos dizer assim, a essa instância internacional. Isso, para nós, foi uma sinalização de que, de fato, né, há um interesse internacional em entender o que está acontecendo no Brasil em relação aos povos indígenas. Que a maior parte dos casos que chega ali na Procuradoria do Tribunal Penal Internacional é automaticamente arquivada. E essa não foi, né? Então, é uma sinalização de que os fatos são graves, de que a gente não está exagerando e de que há interesse da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional em avaliar isso, seja por se tratar de povos originários das Américas, seja por circundar a ideia de ecocídio, né? De que talvez esses crimes contra a humanidade, esse genocídio estejam sendo cometidos através de uma vasta destruição socioambiental, né? Em fevereiro ou março de 2020, chega uma nova comunicação ali na Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, que também está aberta ainda, de lideranças indígenas e especificamente falando de ecocídio. Falou assim, olha, o que está acontecendo no Brasil agora é possível de ser enquadrado ou que o tribunal enquadre isso como ecocídio. E sabemos que ainda não há tipificação desse crime, mas que há, vamos dizer assim, uma mobilização não só para que isso se torne norma, mas também que o Tribunal Penal Internacional, em sua jurisprudência, comece a apresentar quais seriam os contornos desse crime. E agora, em 8 e 9 de agosto de 2021, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil mandou
a comunicação mais robusta, mais completa, mais detalhada e mais forte em relação ao que está acontecendo no Brasil. A APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, recupera atos também desde o dia 1º de janeiro de 2019, mas indica ali para a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional os crimes de extermínio, perseguição e outros atos desumanos e degradantes, que são 3 tipos de crimes contra a humanidade, e aqui estou me referindo ao artigo 7º do Estatuto de Roma, e afirma a prática de genocídio. E aí são os povos indígenas brasileiros batendo na porta da jurisdição penal internacional e falando: estamos sofrendo genocídio neste momento. Isso é de uma revolução, né? Isso é de uma força, né? Os próprios povos indígenas acionarem essa instância internacional e nomearem o que eles estão passando como um genocídio em curso, que nós acreditamos que isso terá reverberação internacional. E aí, quais atos de genocídio são levados para a Procuradoria? Não mais incitação, mas, de fato, genocídio, artigo 6º. Né? Atos que causam severos danos físicos e mentais aos povos indígenas, e essa comunicação agora dos povos indígenas trata dos Guajajara, dos Terena, dos Munduruku, dos Yanomami e dos outros povos que vivem na terra Yanomami, e os dados são alarmantes de contaminação, de mortes, de adoecimento, de conflitos ali a partir das invasões e garimpagens facilitadas e estimuladas enquanto uma política de Estado brasileiro. Né? E também os povos indígenas indicam ali para a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional de que o governo está infringindo condições de vida tais que podem acarretar intencionalmente a destruição desses povos. E nós já tivemos, infelizmente, no curso desses últimos anos de governo Bolsonaro, o desaparecimento de últimas lideranças de alguns povos indígenas que são muito diversos e vivem realidades muito distintas no país também. Qual acho que é o ponto que nos conecta aqui, né? Para além das alegações, entre a parte amarelinha do livro, que fala sobre a denúncia dos povos indígenas, e a parte verdinha, que fala da pandemia. De que esta última comunicação levada ao TPI fala de atos relacionados à pandemia frente aos povos indígenas. E aí se referem não só ao documento criado pelo Fernando, pela Deise, pela Rossana, lá no CPDISA, como uma prova de que houve essa deliberada propagação da pandemia, mas enfrenta também como a desestruturação dos distritos de saúde indígena, como a relutância em vacinar indígenas não aldeados, como o bloqueio de envio de água potável para os povos indígenas durante a pandemia, a resistência em se pensar num plano de emergência, enfim, uma série de ações que coordenam esses 2 pontos. A política de ataque aos povos indígenas foi, de certa maneira, incrementada com a deliberada propagação da pandemia de Covid-19. Né? E aí a pandemia serve como mais um instrumento de ataque sistemático aos povos indígenas, como uma política de Estado do governo do Jair Bolsonaro. Né? Então, isso está sob apreciação da Procuradoria. Foram levantados dados sobre as taxas de contaminação, que são maiores em relação aos povos indígenas, e, claro, o impacto que se tem da disseminação de Covid-19 em povos indígenas que são pequenos numericamente. Né? São poucas pessoas que vivem aquela cultura, mas que tornam vivo uma visão de mundo, uma cultura, uma língua. Né? Então, a gente não está falando de quantidade, nem o Tribunal Penal Internacional se preocupa com quantidade de gente, né? Mas com o que isso significa em relação ao impacto à sobrevivência de um grupo específico, como são os povos indígenas do Brasil. Então, esse é o cenário das comunicações que estão lá. A nossa perspectiva é de que isso siga sob a avaliação da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. É um longuíssimo caminho, a gente sabe que isso é muito difícil, sobretudo em um país como o Brasil, mas que
a Procuradoria, ao menos, investigue, vamos dizer assim, né, e se aprofunde nesses fatos. A estratégia das organizações envolvidas, que envolvem o CADU, a Comissão Ares e a PIB, é alimentar sempre a Procuradoria com novos fatos que aconteceram aqui no país. E aqui o que importa é isso. O que nós estamos levando para o TPI? Fatos, né? Normas que foram publicadas, discursos que foram feitos, fatos, né? E esses fatos serão avaliados e enquadrados pela jurisdição penal internacional, como algum desses tipos do Estatuto de Roma. E, mais do que isso, a CPI da Covid-19, a CPI da pandemia, recebeu um parecer de juristas, né? Tentando enquadrar todas as investigações que a CPI fez em tipos penais. E eles chegam ali à conclusão de uma série de crimes comuns que foram cometidos pelo presidente da República e por seus assessores, e aí o Fernando está muito certo em fazer esse alerta, né? Ninguém cria uma devastação deste tamanho sem ter muita gente auxiliando e favorecendo, né, para que isso aconteça, e se omitindo no que se refere às providências e responsabilização que poderia ser dada. Então, chegam a crimes comuns, crimes de responsabilidade, aqueles que o Arthur Lira está sentado sobre 130 pedidos de impeachment, e também crimes contra a humanidade. E aqui, em relação a crimes contra a humanidade, traz o episódio de Manaus, né, daquela barbárie que aconteceu em Manaus e que está muito bem mapeada no estudo da CPDISA, e também em relação aos povos indígenas como um ponto especial ali de crueldade, né, de violação de direitos durante a pandemia. Então, a nossa perspectiva é de que, infelizmente, a coisa não vai melhorar e de que novos subsídios serão levados à jurisdição penal internacional, que é o que a gente pode fazer, né? Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas as coisas têm que ser nomeadas dessa forma e têm que ser construídas e registradas dessa forma. Eu acho uma das coisas mais interessantes, né, desse livro, desses estudos, é que ele se atém aos fatos, realmente, né? É um livro que evita entrar em discussões políticas no sentido de discutir ideias e fazer interpretações sobre o que está acontecendo, e sim se atém aos fatos. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, a gente pode começar pelo Fernando, que é dividir um pouco uma perplexidade que eu tenho, que talvez vocês também tenham, de que quantos fatos mais, né, serão necessários? Que tipo de impacto vocês esperam que os estudos tenham e outros trabalhos e investigações jornalísticas, enfim, todas essas revelações que se baseiam em fatos, em evidências documentais, que impacto isso pode ter? Quando esses elementos terão algum tipo de impacto no sentido de colocar freio ao que vem acontecendo, né? Ou seja, o que eu quero dizer é, em que medida o nosso trabalho, digo nosso, no sentido de pessoas que se preocupam em pesquisar, em se ater a fatos, a evidências, a argumentos, a documentos, isso não parece estar sendo suficiente, né? Não parece estar surtindo efeito. Queria entender um pouco como vocês veem isso, porque às vezes eu tenho algumas crises, assim, eu falo, para que continuar publicando livros? Se o que acontece, as pessoas que têm poder e apoio popular, que é mais impressionante, vão exatamente na contramão disso, né? Então, Fernando, se você quiser começar. Bem, Tadeu, a questão realmente é muito complexa, né? Não dá para quantificar quantos fatos são necessários para fazer as coisas andarem, mas a gente começa a perceber mudanças. Primeiro, a CPI da Covid, ela está tendo uma importância fundamental na consolidação documental de tudo que foi feito,
né, no desgoverno com relação à pandemia no Brasil, comprovando não só, complementando a nossa tese, que foi totalmente recebida pela CPI, que vai dar andamento a isso. Inclusive, né, estivemos em reunião com a CPI na semana passada e eles se comprometeram a encaminhar o relatório para o Tribunal Penal Internacional, então, pelo menos no plano internacional, isso vai ter resultado. Também há um movimento dentro da CPI, tentando expandir para mudar as lógicas de responsabilização no Brasil, quando nós brasileiros descobrimos que somos reféns de duas autoridades públicas, do presidente da Câmara dos Deputados e do Procurador-Geral da República. É surreal que isso aconteça. É surreal que isso aconteça. Como podem duas autoridades públicas deterem o poder de barrar o processo de, pelo menos, apurar as responsabilidades por várias ilegalidades que vêm sendo cometidas no nosso país, né? Aí são questões políticas que se colocam e uso político indevido de prerrogativas constitucionais de cargo, né? Mas que a CPI também vai propor mudanças nessas lógicas daqui para frente. Né? Quanto tempo um Procurador-Geral da República pode sentar em cima das representações que recebe, inclusive da CPI, ou se pode o presidente da Câmara Federal não decidir sobre os processos de impeachment que estão na sua gaveta. Porque qualquer decisão dele já daria ensejo a uma movimentação. Se ele decidisse arquivar, poderia se recorrer dessa decisão. Se ele decidisse pôr o processo de impeachment para frente, ótimo, pôs para frente, vamos fazer o julgamento. Aí, quem inventou essa história de não decidir, e isso está no belíssimo livro do Rafael Maffei, da Faculdade de Direito da USP, sobre impeachment, né? Quem inventou essa história foi um personagem dos mais deprimentes da história política nacional, que se chama Eduardo Cunha e que hoje está na cadeia, né? Mas ele era um gênio do crime no manuseio do regimento interno da Câmara Federal e, com isso, conseguiu trazer o Brasil, junto com outros cúmplices, para o estado em que estamos. Mas eu vejo, né, eu sou um otimista inveterado, então eu vejo um horizonte se abrindo no nosso, às nossas vistas. Primeiro, esse relatório da CPI está muito contundente e ele vai ser usado para empurrar tanto o presidente da Câmara, Procurador-Geral da República ou TPI a se movimentar. Segundo, o desgoverno federal ele não é só com relação aos povos indígenas ou com relação à pandemia. A gente começa a perceber os reflexos do desgoverno no desemprego. A gente começa a perceber o reflexo do desgoverno na inflação. A gente começa a perceber os reflexos do desgoverno na crise energética. E isso está resultando em uma vertiginosa queda de popularidade do presidente da República. E a política ela se move. O ano que vem tem eleições, o Centrão pode ser qualquer coisa, mas ele não é burro, ele é extremamente pragmático. E ele vai saltar do barco quando ele perceber que o barco está afundando, né? E ao saltar, ou coloca o impeachment para andar, ou começa a dar mais trabalho para o atual presidente. De outro lado, o Procurador-Geral da República já teve o que ele podia ter do presidente, que é a recondução ao cargo, né? A vaga para o STF que ele sonhava está, né, mais um elemento deprimente, para ser dada para o André Mendonça. É uma questão de tempo
mas dificilmente ele não ocupará essa vaga do Supremo Tribunal Federal, e aí o Aras não vai ter mais o que tirar do Bolsonaro. E vai ter uma nova realidade política no Brasil, né? de um presidente sem base social sólida, com o Congresso começando a se voltar contra ele, e o próprio Ministério Público Federal tem uma movimentação interna questionando o comportamento do seu procurador-geral. E vai chegar uma hora que isso vai ficar insustentável também para ele, né? Então, de certa forma, as coisas estão mudando. O que estamos vendo hoje, no final de 2020, não é igual à realidade do final de 2019. Não sei se será suficiente para o impeachment, mas sim será suficiente para, e em se mantendo o nosso Estado democrático de direito funcionando, a responsabilização adequada de todos esses que têm nos trazido a essa realidade trágica que estamos vivendo no nosso país, né? Então, a idade nos traz isso, viu, Tadeu? Eu já vi muitos governos vindo, governos indo. Eu já vi muitas pessoas que ocupam cargo público, né, viram ministros, viram secretários, e, de repente, começam a se achar mais inteligentes ou mais sabichões do que são. E eu já vi essas pessoas saírem do cargo e passarem a responder por processos pelo resto da vida, pelas babuzeiras que fizeram durante o pequeno período transitório que ocupam esses cargos políticos. E eu não tenho dúvida, se a gente conseguir manter a nossa democracia funcionando, é isso que acontecerá, né? E vai virar só um capítulo triste da nossa história, e Bolsonaros, Queirogas, Mairas Machados, Nises Yamaguchis e outros personagens irão responder adequadamente nos fóruns competentes pelos danos que causaram à vida de pessoas e à sociedade brasileira em geral, né? O que a gente tem é isso que você estava comentando, nos mantermos firmes na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, denunciando e mostrando para a população o que está acontecendo, porque quando isso vier à tona, somado à inflação, somado ao apagão, somado ao desemprego, certamente a realidade vai mudar, né? Então, é isso que eu enxergo num horizonte aí de médio prazo para o nosso país. Tomara. Heloísa? Vamos lá, agora a gente vai sair de uma fala de um otimista inveterado para uma pessimista carismática, porém carismática, né? Olha, Tadeu, né? Bom, parece que nada é suficiente, né? A gente não vai, parece que nada, nenhum absurdo novo relatado, nenhuma ação nova que se entra, nada parece que dá um resultado para nos tirar dessa agonia. Quando a gente trabalha com direitos humanos, né, a gente trabalha numa chave da persistência, né? Os casos demoram para dar certo. A gente costuma contar com muitas histórias de sucesso, né? Mas trabalhar com direitos humanos em países absurdamente desiguais como o Brasil é uma história de muitas derrotas, né? Mas essas derrotas ajudam a trilhar o caminho, né? Essas derrotas ajudam a abrir espaço para futuras vitórias. Então, por exemplo, né, eu fui uma das advogadas daquele habeas corpus coletivo lindo, né, para liberar as mulheres, mães e gestantes. Isso foi o que deu certo, tudo bem que deu muito certo. Mas a gente já tinha perdido 6 antes. Se a gente tivesse parado no segundo, no terceiro, a gente não tinha ganho, né? A gente já estava tentando emplacar isso, tinha muitos anos. Até a Comissão Interamericana decidir o caso da Maria da Penha, violência doméstica era normal, era parte do contrato de casamento, né? Não era uma questão para o sistema de justiça, mesmo que fosse qualificado como lesão corporal, mesmo que fosse qualificado como tentativa de homicídio, né?
E várias vezes o sistema de justiça nacional disse não para aquele caso chegar no sistema interamericano e promover essa mudança, né? Até pouquíssimo tempo atrás, a gente considerava ok alegar a legítima defesa da honra em feminicídio, né? Então, assim, a luta de direitos humanos é muito longa. A gente só alegou isso agora? Evidente que não, né? Muita gente antes está batendo nessa tecla e sensibilizando as pessoas, as autoridades, as instituições, as faculdades de direito, né? O pensamento universitário, a pesquisa, os leitores, de que isso não pode, né? De que isso tem um nome, de que isso precisa ser alterado, né? Então, ainda que a gente esteja num percurso onde nada parece dar certo, todas essas tentativas, né? Então, o fato de nós termos 130, 140 petições de impeachment, cada uma delas importa para relatar o que está acontecendo, independentemente delas deflagrarem ou não o pedido de impeachment. O fato de nós termos dezenas de denúncias de crime ali sob, vamos dizer, né, a avaliação, porém, na ação do Procurador-Geral da República, também contam uma história dessas outras autoridades também, né? Então, no meu pessimismo de que, mesmo se não der certo, não dar certo faz parte, né? Quando você trilha um caminho de defesa de direitos humanos. Essa tese dos crimes contra a humanidade em relação à pandemia, de genocídio em relação aos povos indígenas, é desafiadora. Agora ela pode parecer desafiadora demais, mas quem sabe daqui 4 anos, 10, se eventualmente isso se repetir em qualquer lugar do mundo, essa jurisdição já vai saber que esse era um problema, isso já havia sido relatado, organizações da sociedade civil já haviam alertado, procuradores e pesquisadores já estavam falando sobre isso, e quem sabe, né, a gente vá aumentando o nosso parâmetro aí de respeito a direitos, de democracia e de controle sobre as instituições. Então, mesmo se não der certo, a gente tem que continuar o trabalho, porque uma hora a coisa vira. Em direitos humanos, a gente diz que não dá para perder todas. Uma hora a gente ganha uma e a coisa muda. Sim. Aí, aqui a gente está conversando, uma conversa entre um otimista inveterado, uma pessimista carismática, e eu sou um pessimista rabugento, porque às vezes nossa senhora, às vezes eu fico e é um pouco paradoxal também, né, da minha parte, porque, enfim, trabalhar com livro é trabalhar com registros históricos, né, cada livro é um registro histórico, e às vezes eu me incomodo muito, enquanto a gente está muito preocupado em fazer registros, em documentar, esse pessoal está no presente, tratorando o presente, né, e acontecendo tudo que vai acontecendo, enfim, mas eu também concordo com vocês, eu acho que é o que a gente pode fazer e que a gente deve continuar fazendo, né, na nossa trincheira. E, gente, uma última pergunta que eu queria colocar para vocês é um pouco recuperar uma perplexidade que eu até escrevi aqui na pequena nota do editor que eu fiz aos 2 estudos, né? A parte sobre a Covid-19, eu até escrevi ali no segundo parágrafo, né? Enfim, falando sobre tudo que estava acontecendo e como o livro retrata, né, o que está acontecendo ali, né, na questão da pandemia. E aí eu escrevi: mais difícil, pelo menos para nós aqui na Elefante, é compreender por que o presidente da República, tendo nas mãos o Sistema Único de Saúde, uma série de instrumentos capazes de salvar vidas em meio a um surto virótico arrasador, escolheu agir sistematicamente para lançar o próprio povo em segurança à contaminação, ao sofrimento físico e psicológico, ao luto e à morte. Então, esse livro foi lançado já tem alguns meses e eu continuo sem ter a menor pista dessa resposta e exatamente a mesma perplexidade em relação à política ambiental e à política indigenista. Então, eu queria colocar essa questão para vocês, né, que se aprofundaram, cada um no seu tema, que tenha esse conhecimento muito
grande dos fatos, né, e das legislações, queria que vocês dessem, se puderem, a interpretação de vocês. Por quê, né? A gente já sabe o que está acontecendo graças aos levantamentos que vocês fizeram e seus parceiros fizeram. A gente sabe muito bem o que está acontecendo e a gravidade do que está acontecendo, do absurdo do que está acontecendo. Mas eu queria que vocês falassem um pouco para a gente encerrar essa conversa, dos porquês. Como vocês interpretam isso? Por que isso está acontecendo? A gente pode começar pela Heloísa. Poxa, essa é uma pergunta difícil, né, Tadeu? A gente tentar entender essa motivação, né? Isso é muito difícil. Eu acho que tem uma resposta que a gente falou dela ao longo dessa live toda. Bom, ele está fazendo isso porque ele pode, porque ninguém disse não, né? Ninguém colocou um limite e falou não mais, daqui você não passará, né? E isso nos fez repensar, né, os nossos modelos, as nossas instituições, as nossas regras, as competências que estão dadas, como o Fernando muito bem lembrou. Agora, por que uma pessoa decide entrar para a história dessa forma, né? Por que o nosso ministro da Saúde decidiu entrar para a história como alguém que se comporta daquele jeito, né, frente a críticas de uma Assembleia Geral da ONU, e ficar, né, internacionalmente conhecido como o cara que pegou Covid na ONU, e talvez tenha espalhado para os outros, né? O que faz, pessoalmente, uma pessoa querer fazer isso? E me parece que a grande perplexidade pela qual a gente passa nesse governo é que tem muita gente disposta, né, a fiar este projeto autoritário, e me parece que, se não há uma explicação do porquê, há uma explicação do como, né? Que é uma visão de um autocrata populista que não tem nenhum compromisso com a Constituição. Então, acho que a gente está desvendando o quê, a gente está desvendando o como, mas o porquê realmente é uma grande questão. Eu fico com o porquê estão deixando, porque ele pôde até agora. E esperamos que não possa mais com esses novos ajustes e com esse registro que tem sido feito. Fernando? Eu também, né, acho que é uma resposta que é difícil de dar agora. Talvez o tempo nos dê uma perspectiva que nos permita entender melhor, né? É difícil entender, às vezes, os porquês enquanto as coisas estão acontecendo, mas eu tenho algumas hipóteses aqui que eu vou compartilhar contigo. A primeira é porque o Brasil jamais conseguiu se desvencilhar da sua cultura racista, patrimonialista, elitista, machista, e que nos trouxe a eleição do Bolsonaro, né? Então, a gente tem que voltar um pouco. Como é que ele chegou lá? Ele chegou lá a partir de um impeachment absolutamente forçado, né? Como o impeachment é um processo político-jurídico, é claro, né? É irrelevante classificar como golpe ou não. O fato é que a Dilma perdeu a base política ao ponto de não ter pouco mais de 100 deputados na Câmara Federal para mantê-la lá, né? Por várias razões, entre elas uma aliança equivocada feita pelo governo Lula-Dilma com esse mesmo centrão, Fernando Bezerra. Olha lá onde está o Fernando Bezerra, né? Sarney, Collor, Maluf. Não dá para imaginar que você vai se aliar a essas pessoas em nome da governabilidade sem consequências, né? Como a fábula do escorpião e do sapo. O escorpião, uma hora, vai
vai morder. E chegou uma hora que entendeu que aquelas pessoas não serviam mais ao projeto político dessa elite econômica brasileira e política, né, brasileira, que nos governa há tanto tempo e que perpetua essa cultura patrimonialista de uso do Estado para fins privados e que o Bolsonaro representa. Olha, a família da rachadinha, né? O Bolsonaro viveu a vida às custas do Estado. A vida, desde o Exército até agora, ele vive às custas do Estado brasileiro, assim como todos os seus filhos. E o desvio do patrimônio público faz parte da cultura dele, assim como faz parte da cultura política brasileira, né? A parte da segurança pública, a mesma coisa. Jamais, desde a redemocratização, a gente enfrentou adequadamente a necessária reestruturação das polícias militares. Não enfrentamos, né? E que hoje são grande parte da base de apoio do governo federal. Então, é isso que emergiu. Uma elite política e econômica que nutria ódio visceral pelo operário que se tornou presidente, e que jamais, né, a Casagrande não vai obedecer à senzala, jamais. Então, eles queriam resgatar o status quo ante, e assim o fizeram. Não era o plano deles que o Bolsonaro ganhasse. Vale lembrar, o plano deles era que o PSDB ganhasse, que o Alckmin ganhasse, que, enfim, que alguém do centro que personificasse melhor o que eles representam ganhasse. Mas fomos atropelados por uma novidade importante que a gente não conseguiu entender e reagir, que é o uso da mentira como ferramenta política. As fake news e as redes sociais como ferramenta política de disputa eleitoral, tanto que tentou mudar a lei do Marco Civil da Internet para manter esse instrumento na próxima eleição, porque foi ele que elegeu, né? O uso da mentira e das redes sociais, que são uma terra sem lei até o presente momento, para difundir mentiras e, com isso, conseguir conquistar adeptos eleitorais. Então, esse cenário nos trouxe até aqui, né? E uma vez lá, até essa elite econômica e política perceber que talvez esse governo não esteja mais servindo aos seus interesses, leva tempo. E é por isso, né, e aqui eu retomo o que eu estava dizendo anteriormente, essa ficha começa a cair. Essa ficha começa a cair, né? Mesmo o agronegócio, até mesmo alguns grupos evangélicos começam a perceber nessa cultura da morte algo que não é muito cristão, embora continuem enchendo as burras de dinheiro, né? Mas começa a ter uma mudança de cognição da sociedade brasileira sobre o que é Bolsonaro, mas não sobre o que são as forças retrógradas que não permitem que o Brasil se torne um Estado desenvolvido. E aí eu secundo o que alguns cientistas políticos vêm falando. Talvez não seja tão difícil a gente se livrar do Bolsonaro, mas vai ser muito difícil a gente se livrar do que o bolsonarismo representa. E é isso que a gente tem que começar a se organizar e pensar em como mudar esse estado de coisa. Gente, queria mais uma vez agradecer a presença da Heloísa Machado, a presença do Fernando White. Muito obrigado, adorei a conversa, acho que é uma conversa essencial nos dias de hoje, espero que essa live seja muito vista, espero também que você que assistiu possa ler, conhecer esse livro, ele está
sendo vendido no site da editora Elefante a preço de custo, R$ 20. Também algumas livrarias parceiras. Espero que a gente possa conhecer, se munir de informação, de fatos para combater essa realidade sórdida que a gente está vivendo agora. Então, gente, muito obrigado, Heloísa, Fernando. Aproveito também para agradecer o pessoal que fez essa live tecnicamente possível, né? A Milene Migliano na produção, a Soraya Vieira, que fez a interpretação em Libras, o Thiago Barbosa na direção técnica e nos bastidores a Isadora Tabe, a Camila Yoshida e a Bianca Oliveira. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Obrigado, Tadeu. Só contar que quando eu estava saindo do Senado da reunião com a CPI, andando pela esplanada, eu vi em vários posts grafites feitos com a imagem do livro. Então, isso muito me deixa feliz. Também tem essa consequência aqui. Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite e pela parceria, Tadeu. E muito bom revê-la, Heloísa. Foi demais, gente. Obrigada. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.